É isso aí, família rica, eu sou o criador do canal Pai Rico e também da página do Facebook Pai Rico. E hoje passo aqui não para deixar uma dica para você sobre empresas, sobre negócios, sobre pensamento positivo ou qualquer outra coisa. Hoje eu trago para você algo extremamente importante, que é 10 dicas de ouro infalíveis de Flávio Augusto da Silva. Eu quero que você assista até o final. Gostando, você vai dar o seu like, você vai se inscrever, você poderá também deixar sua mensagem, claro, ative também o sininho, ok? E se você tem um canal no YouTube, se você tem uma página no Facebook, deixa aqui nos comentários que eu vou entrar também lá. Quero também seguir a tua página e se inscrever no seu canal. Olha, o canal Pai Rico é um canal voltado para negócios. E eu quero dizer para você, negócios, pessoas que estão iniciando. A gente vai gravar vários vídeos aí falando sobre criptomoedas, sobre investimentos, sobre como abrir empresa, fechar empresa. Vou falar um pouquinho a parte jurídica também, como eu sou advogado atuante. Olha, é para ajudar você. Pedindo encarecidamente que você curta, que você se inscreva no nosso canal. Fique agora com a mensagem, com as 10 dicas de ouro de Flávio Augusto da Silva. Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui para o dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Não é? A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de 4 anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora menos um pouco, mas quando tinha 2, então, o tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo. Porque a visão dele não é uma coisa louca. Não, eu vou fazer, porque não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão. Mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses 2 tipos de reação. Ou a coragem ou a covardia. Qual dos 2 sentimentos é o sentimento do vitorioso? E qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, eu sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa. Todo negócio que deu certo, todo cara bem sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar, não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. Isso eu considero muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho,
que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos, ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais 10 exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola, ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno, que podem inclusive impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Quando eu fui trainee, quando eu estava no meio do processo de treinamento, algumas coisas me impressionaram. Em primeiro lugar, a maneira como a pessoa falava e se comunicava. Eu fiquei impressionado com a performance daquela pessoa. E a performance daquela pessoa me impactou, a ponto de eu ver a minha realidade, que não era tão bom quanto eu achava. Eu era bom de matemática, de física. Aquela era a minha realidade, o meu mundinho era aquele. Ela falava de um sucesso que eu desconhecia. Ela falava de uma realidade financeira que eu desconhecia. Ela falava de lugares que ela tinha acesso que eu não tinha acesso, que eu nunca tinha visto. Ela falava de uma realidade que a partir daquele momento eu comecei a desejar para mim e para minha família, porque eu fui apresentado a ele por aquela pessoa. Se eu não tivesse nunca sido apresentado àquelas informações, talvez eu nem soubesse. Mas que bom que eu fui apresentado e eu desejei aquilo. E no meio do meu processo de seleção, eu já não tinha nenhuma dúvida. Eu vou dar certo na minha vida. Às vezes eu estava dentro de um trem cheio, em pé, sendo imprensado, e eu olhava para o lado, e olhava para o outro, e eu já não pertencia àquele mundo.
Eu tinha ganhado a oportunidade de ter essa certeza. Eu ganhei essa certeza. Eu tomei posse dessa certeza com as palavras que eu ouvi no treinamento. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente, por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha para o futuro, ele vai olhar para onde? Vai olhar para o seu mundinho, para os seus probleminhas. E quando você começa a olhar para o passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta para nada? Você presta para muita coisa. E eu tenho interesse nisso. Eu quero utilizar esse talento. Eu quero usar esse talento para a empresa, para expandir, para você ajudar outras pessoas a acreditarem no seu valor e no seu potencial. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Ó, eu lembro, gente, a primeira matrícula que eu fiz. Quando eu passei a matrícula para o meu diretor, o que eles fizeram? Qual é o costume que nós temos para... O que a gente faz com as matrículas? Gente, eu fui aplaudido. Eu nunca tinha sido aplaudido antes. E eu lembro do dia que eu fui aplaudido. E eu lembro que eu gostei de ser aplaudido. Eu lembro que aquele som... Eu falei, é pra mim, cara. Mas só porque eu fiz uma matriculinha. Mas eu vi que era pra mim. E eu gostei daquilo. E sabe o que eu tive vontade? Eu queria que minha mãe estivesse aqui vendo. Sério. Queria que minha namorada estivesse aqui olhando. Eu fui aplaudido. Foram os primeiros passos numa estrada que está assim todo dia dizendo, cara, você pode. Você é capaz. E eu acreditei nisso. Eu sei que cada um que está aqui também acreditou nisso. Eu sei que muitos aqui não acreditam. Você tem dúvida se isso é para você. Você fica dando aquela desculpa, isso não é da minha área. Sucesso não tem área, cara. A área que eu optei para a minha vida, e o que eu aconselho você optar para a sua, é sucesso. Faz sentido para mim, e por isso a gente investe isso tudo aqui, quando você acredita que você pode. Do contrário, isso aqui não vale nada. Se você sai daqui sem acreditar em você, não valeu de nada. Agora, se um acreditar, todo investimento valeu. Eu sempre fui apaixonado. Porque eu agia, sabe como? Assim, ó, faz de conta que você recebeu hoje um cheque de 10 milhões de dólares. Faz de conta. Esse cheque está predatado para daqui a 3 anos. Só que esse cheque é um cheque administrativo, predatado. Acabei de inventar. Mas tudo bem. Você recebeu um cheque do banco, ou seja, é um cheque que vai bater. É impossível estar sem fundo. O dinheiro, inclusive, está separado. Está bloqueado o dinheiro. Eu te faço uma pergunta. Você é milionário hoje ou daqui a 3 anos? Hoje ou daqui a 3 anos? Você é milionário hoje. Ó, não importa se seu nome está no SPC, você é milionário. Não importa se você vai sair daqui e vai pegar um busão lá para a Vila São João. Não importa. Não importa se tem cobrador batendo na porta da sua casa. Você é o quê? Milionário. E se você tem essa certeza, você começa a se comportar como tal. Você começa a estar confiante como tal. Aquela ansiedade que você tinha, meu Deus, e agora? Você já não tem mais. Sabe por quê? Você pensa assim, isso é o quê? Provisório. Isso é provisório. Isso vai passar. Quando eu entrei no meu treinamento, quando eu entendi que dependia de mim, e quando eu vi que tinha uma escala da ascensão, e quando eu percebi que era sério, eu pensei e concluí assim, eu vou chegar. Porque para mim, era claro, era um cheque nominal, administrativo, que ia bater. Não existia nenhuma outra variável negativa que poderia impedir daquilo acontecer. Dependia de mim. E eu creio nisso. É esse ser humano que nós buscamos. Esse ser humano puro, que acredita, que crê, que sente a coisa no coração.
que tem essa pureza de acreditar, de crer em si, deixar de lado as dificuldades, deixar de lado o mundinho, deixar de lado as pessoas negativas que tentam te colocar para trás. Talvez o seu sonho seja dar orgulho para o seu pai que nunca acreditou em você, para sua mãe que prefere de repente a sua irmã ou o seu irmão. Talvez o seu sonho é provar um monte de coisa para muita gente. Mas uma coisa é certa, seja lá qual for o seu sonho, seja louco de crer nisso tudo. É possível sim, Senhor. É mentira que você não presta para nada. É mentira que você não pode. Você pode sim. Nosso convite é que você abandone esse mundo microscópico e encare o desafio do desconhecido, de uma coisa que você não domina, mas que se você perseverar, você pode ficar bom nisso e ter um futuro, e ter uma carreira, e nós estamos aqui para reconhecer você. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para você. Nós estamos aqui para reconhecer essas pessoas que querem ousar desafiar a mediocridade, que querem ousar a desafiar os negativos, aqueles que não acreditam. Nossa vida é feita de escolhas. Desde cedo, desde quando a gente é pequenininho, a gente faz escolhas. Uma das primeiras escolhas que é importante se fazer é escolher os nossos amigos. Você até pode pensar, pô, cara, parece até meio que uma frase meio discriminatória, né? Pô, como assim escolher? A gente escolhe. Escolhe os amigos de acordo com a nossa afinidade. Mas, você bem sabe, se você convive num meio onde seus amigos são traficantes de droga, provavelmente a influência dessas pessoas sobre você vai gerar algum efeito. Se você convive com amigos que têm pensamentos negativos, provavelmente isso vai ter influência sobre você. Se você convive com pessoas que só te colocam para baixo, provavelmente isso vai ter efeito sobre você. Nossa vida é feita de escolhas. Uma das primeiras escolhas que a gente tem que ter é com quem? Os amigos, as pessoas que a gente vai gastar o nosso tempo, vai gastar a nossa vida. Reflita, faz uma avaliação. A segunda coisa que eu quero te convidar a refletir é que você deve escolher muito bem a pessoa que vai ficar do seu lado pro resto da vida. Com quem você vai casar, literalmente. Você vai casar, o teu marido ou a tua mulher. Essa pessoa vai dividir a vida com você. Então, meu conselho, em vez de você ficar aí só no amasso enquanto você está namorando, um pouquinho menos de amasso e um pouquinho mais de conversa. Porque se aquela pessoa que você está pretendendo se casar não for uma pessoa que esteja completamente alinhada com você, com seus objetivos, vai dar problema lá na frente. É melhor você reavaliar isso enquanto você está namorando. Por isso, um pouquinho menos de amasso e um pouquinho mais de conversa. Você deve escolher seus amigos, deve escolher muito bem as pessoas com quem você vai casar. Terceiro ponto, você deve escolher muito bem. Muitos podem achar, pô, uma boa profissão. Não vou nem falar isso. Escolha com quem você vai trabalhar. Escolher com quem você vai trabalhar vale mais do que escolher a sua profissão. Vale mais do que você escolher uma área de atuação. É forte o que eu estou falando. Porque, por exemplo, a minha área, entre aspas, era TI. Essa era a faculdade que eu estava matriculado. Mas eu encontrei o Mário, que é uma pessoa decisiva, que me deu direção, que me deu foco. Com quem é mais importante do que o projeto? Com quem você vai realizar um projeto é mais importante do que a área de atuação. Eu considero que se você escolher bem os seus amigos, a pessoa com quem você casa e as pessoas com quem você vai dividir os seus projetos, você já está começando bem para alcançar os seus objetivos e você trilhar o teu caminho no futuro. Estar do lado de pessoas que reclamam é muito chato, é muito desagradável. Vida, nunca mais iremos terra. Eu compararia aquela tortura chinesa, sabe? Aquela gotinha pink, pink, pingando lentamente na sua testa. No início não incomoda tanto, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, é como se fosse uma pedra, uma bomba caindo sobre sua cabeça. E o pior é que tem muita gente desse jeito. As pessoas acabam criando o hábito. Reclamam por tudo. Reclamam porque está chovendo, reclamam porque está sol. É como se reclamar estivesse na moda. Estamos mesmo perdidos. O grande problema é que quem quer crescer profissionalmente, quem quer ser um líder e tem esse hábito, dificilmente vai conseguir ser bem-sucedido na sua profissão, porque reclamação pega. É uma coisa contagiosa. Se você quer ter uma equipe, montar uma equipe,
Com certeza, se você for um reclamão, um murmurador, uma hiena que fica, ó dia, ó azar, com certeza você vai formar um monte de filhotinho de hiena. Reclamam por coisas que deram erradas, acidentes de percurso. Não apenas fracassos, não é? Às vezes a pessoa fracassa, ela tem duas opções. Ou ela vai aprender com aquele fracasso, ou ela vai ficar reclamando. A pessoa que opta em ficar reclamando, ela perde a oportunidade de aprender com os erros que ela cometeu. Você pode aprender com seus erros e erros de outras pessoas também. Óbvio que é muito melhor aprender com erros de outras pessoas, porque dói menos, sai mais barato. Agora, se você errou, se você fracassou, não reclame, não murmure. Procure enxergar o lado positivo e procure verificar o que você pode aprender daquela derrota, daquele fracasso. Não tem problema você fracassar. O problema é você não aprender com aquele fracasso. Um outro fator que eu já observei muitas vezes as pessoas murmurando e reclamando por sentimentos antecipatórios. O que seria isso? O cara já começa a sofrer e reclamar daquilo que ele acha que vai acontecer. É tipo meio um relacionamento meio mal resolvido com o futuro. Sabe como é que é? O cara fica olhando, não, isso vai dar errado, não, isso não vai dar certo. Ele começa a sofrer. Ele já começa a sofrer por aquilo que ele presume que vai dar errado. Nós nunca chegaremos, eu sei, ó vida, ó azar. Primeiro, você não sabe se vai dar errado. Segundo, se der errado, você tem que se preparar e não ficar reclamando, e não ficar murmurando. Outro tipo de reclamação e murmuração, às vezes isso acontece muito entre casais, entre amigos, ou até entre colegas de trabalho, é aquela reclamação assim, olha, ele fala para o amigo dele ou para o parceiro dele, olha, eu acho que a gente não deve fazer isso. Aí o outro colega argumenta, não, vamos embora fazer por isso, ganha ele no argumento, aí ele concorda. Quando ele concorda, os dois estão juntos. A partir do momento que eles entram nessa nova empreitada e alguma coisa dá errado, a primeira coisa que o cara vai falar é, tá vendo? Eu sabia, tá vendo só? Não é? Eu sabia que isso ia dar errado. Sabia que não podíamos confiar no papagaio. Ele concordou, por que depois ele vai jogar na cara, não, eu sabia? Isso é super desagradável e acontece muito. A moral que ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que reclama, de uma pessoa que murmura. O fim de uma pessoa que reclama e murmura é ficar sozinho. Ninguém vai suportar ficar do lado dela. Ela não vai conseguir nunca formar uma equipe. Ela não vai conseguir nunca ser uma referência de sucesso, uma referência a ser seguida por outras pessoas. Além de tornar o ambiente pesado e um ambiente meio de fracasso, aquele ambiente meio nojento. É assim que eu classifico um ambiente permeado por reclamações e por murmurações. Então, eu quero te encorajar a refletir sobre o seu comportamento, a refletir sobre, eventualmente, algum hábito que você tenha adquirido de ficar reclamando e de ficar murmurando. Com certeza, você vai ser uma pessoa mais feliz quando você souber assimilar melhor as adversidades, souber aprender com seus fracassos e não ficar jogando na cara das pessoas aquilo que deu errado. E também, quem estiver do seu lado vai ter muito mais prazer em estar com você, vai ter muito mais prazer em conviver com você. Agora, só acreditar não funciona. Só acreditar não funciona. Aí tem vários outros fatores, tem a questão técnica, né? Tem a própria resiliência da pessoa, porque se eu disser para você que eu vou ter que levar 100 fracassos para ter o meu primeiro sucesso, meu cérebro até compreende essa estatística de conversão. Porém, a pergunta é, será que eu vou aguentar passar pelos 100 fracassos? Será que eu vou aguentar a vergonha de cada fracasso? Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão por acreditar que eu posso chegar lá? Será que eu vou suportar passar esse tempo sem colher frutos quando eu já poderia ter um emprego público, já tá ganhando algum dinheiro? Será que eu vou aguentar o desprezo da família pelas minhas escolhas? A crítica dos meus amigos? Andar de carona no carro do amigo que já tem um carro e eu não tenho ainda, porque eu estou ali perseverando, estou levando não na cabeça, estou fracassando? Será que eu vou conseguir sobreviver a esse período de provação até chegar lá? Porque todo mundo enxerga a hora que o cara chega. Ninguém enxerga as quedas dele. Ninguém enxerga os nãos que ele levou. Ninguém enxerga as dificuldades que ele passou. Ele só enxerga o quê? Pô, aquele lá é o cara. Aquilo que eu falei, não é o cara.
É que todo mundo fica interessado com a sua história. A gente quer ficar rico também, né? E eu acho que é isso que você passa. E não quer pagar também. impostos. Você tem uma metodologia, suas coisas deram certo porque você se planejou pra acontecer. Não acontece da noite pro dia, são mais de 20 anos de trabalho, não é dinheiro fácil, isso não existe. Mas você não tocou num assunto, você falou em Fica à vontade. talento, oportunidade e sorte. Não tem que ter um rabo. Coragem. A coragem, Olha, sorte a- também. Sabe como é que eu gosto de definir sorte? Sorte é uma questão de estatística. Não é? Por exemplo, se você sair 3 horas da manhã com seu relógio de ouro na Avenida Paulista andando na rua, estatisticamente, a Você probabilidade de você vai- ser assaltado é muito grande. Não foi azar. Ou atrair uma prostituta. Entendeu? Então, aí pode ser só. É a porcentagem. Aí, ô Chico Anísio, pega aí. Mas você que busca o fator pra sorte acontecer. Então, no fundo, a gente não tem garantia de nada. A gente estuda uma tendência e você tem uma estatística. Então, por exemplo, se você sair na rua agora e perguntar com um produto qualquer, esse fone de ouvido aqui, tá? Tá na minha mão aqui, não vou falar a marca, né? Esse fone de ouvido aqui, você sai na rua e fala, você quer comprar por R$100? Aí eu te pergunto, você vai conseguir vender ou não esse fone? Não é? Depende. Depende. Aí eu vou te responder assim, olha, você vai conseguir vender. Eu te garanto que você consegue vender. Talvez você tenha que falar com 1000 pessoas para conseguir vender. Você vai levar 999 nãos, E um vai vender. A pergunta é, quem estará disposto a tomar 999 nãos na cabeça até Exatamente. vender? Ó. Então, mas Essa isso... é a distância entre o sucesso, não é? E a intenção e o sucesso. O que acontece no meio da intenção e o sucesso? Tem uma série de aspectos emocionais, porque tem gente que toma o segundo Sim. não, já desiste. Persistência. Fica inseguro, meu Deus, meu futuro, ai, meu filho. É uma série de fatores que quem empreende lida com esta estatística de maneira um pouco mais fria do que aqueles que buscam um pouco mais de segurança. Na realidade, a crise, parece clichê isso, mas a crise é o melhor momento para quem está embaixo. Aí alguém pode dizer, pô, que estranho isso. Porque o que acontece? Se tudo fica como está, ou seja, se tudo permanece estável, é bom para quem está no topo. Quem está embaixo precisa da instabilidade para ter a chance de subir. Então eu costumo dizer que a crise é o momento, é a hora da verdade. É o momento que as cartas são redistribuídas no jogo. E é o momento onde você pode ter a chance de trocar de lugar e o dinheiro muda de mão. Quantos quebram na crise? O dinheiro muda de mão no meio da crise. E aliás, foi quando o dólar bateu 4,15 no final de 2015, foi quando eu aproveitei a oportunidade de recomprar o WhatsApp, que foi uma empresa que eu vendi 3 anos antes, e que durante esse período nós estamos adquirindo outras redes e construindo uma rede ainda maior do que aquela que a gente tinha antes. Isso acontece porque a gente está na crise. Então a crise, eu não gosto de crise, porém, na crise é possível você aproveitar esse momento em que muitos às vezes entram em desespero, em que muitos às vezes acham que depende da coisa mais estável. Apesar de ser um momento de oportunidades, eu não gosto. Eu prefiro navegar sem muitas ondas. Mas se tiver que navegar com ondas, a gente sabe navegar com ondas e eu penso que quem se propõe a aprender a navegar na tempestade consegue encontrar muita chance. Sabe como é que às vezes a pessoa tem preconceito? Ela pensa assim, eu não nasci para vender, eu não tenho jeito para vender, eu não tenho dom para vender. Não é como se o cara nascesse, né, com dom de vender, igual o cara que pinta, o cara que toca um instrumento, o cara que canta. Mesmo o cara que pinta, o cara que toca instrumento, o cara que canta, ele pode aperfeiçoar a sua técnica para ser bom naquilo que ele faz. Então é possível você sim vender. Vender é uma atitude que você tem que ter quando você... Não é o prazer da venda, é o prazer de chegar onde você quer chegar. É o prazer de você chegar onde você quer chegar. O que faz alguém vender, eu, por exemplo, eu não tinha prazer em vender, e às vezes alguém me trata mal, alguém me dá não é? Porque o vendedor, ele ouve um monte de não. Então o meu prazer não era em tomar não, em ficar tomando não. O meu prazer era o seguinte, era conquistar o meu objetivo. Não é? Eu trabalhava para conquistar o meu objetivo, e não para ter prazer no meu dia a dia como vendedor. Aquilo ali era um estágio, aquilo ali era um momento da minha vida. Não é? Eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que vencer aquilo para chegar onde eu queria chegar. Então eu não olhava para o hoje, eu olhava para onde eu queria chegar. Se você olhar para o hoje, você vai olhar, mas é difícil vender, você toma muito não, é chato pra caramba.
não é? Eu não tenho prazer em fazer isso, não é? Você acha que eu tenho prazer em fazer tudo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho? Não se iluda, você não vai ter prazer em tudo que você faz, você vai ter coisa do seu trabalho que você não gosta de fazer, mas você vai fazer porque precisa ser feito. Você não tem que olhar para a tua circunstância hoje, você tem que olhar aonde você quer chegar e se aquilo que você está fazendo vai levar você aonde você quer chegar. Não acredite que só deixar na escola é suficiente, porque não é, é fraco. Esse sistema é fraco. Todo ele, até a universidade, é fraco. Fraco. Estimula o seu filho a pesquisar, a fazer pesquisa própria. Estimula o seu filho a pesquisar na internet as coisas. Desenvolva brincadeiras na sua casa para estimular a oratória, por exemplo. Ele quer comprar um videogame? Então tá legal. Manda ele fazer uma apresentação no PowerPoint para te apresentar por que ele quer videogame. Estimula ele a argumentar, a fazer uma apresentação, e você ajuda ele a usar impostação de voz, body language, eye contact, ou seja, contato visual. São algumas técnicas de oratória. Estimula seu filho a fazer isso. A gente já fez muito aqui em casa, brincadeiras onde as pessoas tinham que apresentar um tema e a gente dava um prêmio para aquele que fizesse a melhor apresentação. Isso ajuda o quê? Na argumentação, no posicionamento, na oratória. Eduque o seu filho apesar da escola. E outra coisa, hoje em dia o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de Ritalina do planeta. Sabe o que é a Ritalina? Ritalina é uma droga que é dada para as crianças que são consideradas pela escola hiperativas. Muitos médicos são contra o uso dessa droga e muitos, inclusive, consideram que o diagnóstico de síndrome de atenção por hiperatividade, se não me engano é isso, TDAH, que é a sigla em inglês, síndrome de déficit de atenção por hiperatividade, alguma coisa assim. Muitos desses diagnósticos são dados de forma precipitada, por pura incompetência da escola e omissão dos pais. Pai omisso, mas escola incompetente, manda para psicólogo, psiquiatra que tasca a Ritalina na criança. E é um remédio que causa dependência, e aí você vai ter um filho drogado sem você saber. Você acha que está fazendo o bem para ele e muitas vezes não está. Não estou generalizando aqui. Existem casos de déficit de atenção por hiperatividade, mas eu vou dizer para você que muitos casos não são. E aí você vai pesquisar na internet, tem médicos que se posicionam contra ao diagnóstico irresponsável dessa tal síndrome de déficit de atenção por hiperatividade. Alguns países, inclusive, nem reconhecem essa doença, certo? Agora, é óbvio, né? A indústria farmacêutica quer vender remédio, é o trabalho dela. Agora, cabe a você, pai, avaliar e não dar essa moral toda para a escola. Você é responsável por isso. Olha, eu sou um exemplo de um pai que tive pressão da escola querendo que meu filho tomasse Ritalina. É óbvio, a escola não prescreve Ritalina, mas ele encaminha um psicólogo ou psiquiatra para prescrever o remédio. E eu simplesmente me recusei. Meus filhos são ótimos, cabeça boa, inteligentes, notas excelentes, e ainda bem que eu não dei. Eu digo para você questionar. Questione a escola. Não compra só porque a escola falou, e aí você se sente constrangido, vão te ameaçar de expulsar seu filho. Ó, não baixa a tua cabeça, conversa com educação, mas quem é responsável pela educação do seu filho é você, pai, e você, mãe. Não se omita da sua responsabilidade, porque senão a escola, por acomodação, porque para eles dá menos trabalho, vai mandar lá para psicólogo, psiquiatra, que vão te cobrar, que vão te prescrever remédio, a indústria farmacêutica vai vender, as ações vão subir, muita gente ganha grana pra caramba e você vai estar drogando o seu filho sem necessidade em muitos casos. É claro, repito, não quero generalizar, em outros casos é possível que o diagnóstico seja realmente cabível, mas eu quero alertar você que não compre de primeira. Leve em 1 a 2 a 3 consulta, faz como eu fiz, por exemplo, e não me arrependo, e por isso que eu estou aqui te falando. Eduque o seu filho apesar da escola. E mais do que isso, questione. Porque, na minha opinião, grande parte do que se ensina na escola, infelizmente, terá pouca utilidade no futuro. Então, assuma o controle da educação do seu filho. E eu deixo o questionamento. A quem interessa? A quem interessa esse currículo medíocre que está aí? Não sei. De repente você sabe. Um abraço. Até a próxima. Bye, bye.